Bíblia Sagrada é um livro muito especial. É a palavra de Deus, a inspiração divina. Através da Bíblia, Jesus Cristo está preparando um povo para habitar nas mansões celestiais. É a Bíblia Sagrada que diz que em breve Jesus voltará. Especialmente o livro do Apocalipse, e em particular o capítulo 17 de Apocalipse, um capítulo extraordinário. O capítulo 17 de Apocalipse apresenta as 3 fases da besta. Já o capítulo 13 apresenta apenas 2. Nós temos a primeira, a segunda e a terceira fase. Eu não sei se vocês já tentaram para isso. Mas vamos analisar profundamente, pois a profecia apresenta 3 fases do papado. O capítulo 13 de Apocalipse apresenta a primeira e a terceira fase. São as fases dentro das quais o papado perseguiu o povo de Deus, maltratou, torturou, queimou e matou. Já no capítulo 17 apresenta uma outra fase entre a primeira e a terceira. É a segunda fase. A segunda fase é do papado, um papado que não persegue, que não mata. Essa é a segunda fase. E o capítulo 17 de Apocalipse apresenta essas 3 fases. No estudo anterior, no vídeo anterior, nós estudamos aqui sobre a introdução do capítulo 17 de Apocalipse. Hoje nós vamos estudar a segunda fase, que é a visão. Pois o capítulo 17 de Apocalipse se divide em 3 partes: introdução, visão e explicação da visão. Hoje nós estudaremos sobre a visão. Em um próximo vídeo nós estudaremos sobre a explicação da visão, pois o anjo explica cada detalhe da mulher, da besta, dos chifres e das cabeças. Ok? Capítulo 17 de Apocalipse. Um dos capítulos mais importantes do livro. Por quê? Porque esse capítulo focaliza o nosso tempo como o tempo da volta de Jesus. Acreditando ou não, meu amigo, Jesus está voltando. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas o círculo está gradativamente se fechando. As pessoas dizem, não, mas vai melhorar. Realmente vai melhorar, quando Jesus vir buscar a sua igreja. O terror apenas está começando. Nós já começamos a viver o princípio das dores. Coisas pesadas vêm por aí. É o Apocalipse. E nós, a partir desse tempo, nesses últimos dias, iremos recapitular, reestudar o capítulo 17 de Apocalipse, porque, infelizmente, o povo deixaram de estudar este capítulo. Antes de lermos a visão, que se encontra no versículo 3, 4, 5 e 6 do capítulo 17 de Apocalipse, vamos orar ao nosso Criador, o nosso Senhor e Rei. Querido e amado Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de estarmos vivos e com saúde. Obrigado, Senhor, por ter enviado os teus anjos para proteger os teus filhos aqui neste mundo de todos os males, inclusive desse vírus que está atormentando e causando dor e sofrimento no mundo. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias, pela tua infinita bondade. Abre a nossa mente, o nosso coração para entender o verdadeiro sentido da tua palavra. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. 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 Como eu disse no vídeo anterior, a introdução do capítulo 17 de Apocalipse se encontra no versículo 1 e o versículo 2. E a visão a partir do verso 3. E vai até o verso 6. Lemos. Verso 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto,
E vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. O verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. O verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E o verso 6 e último da visão. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E, quando a vi, admirei-me com grande espanto. Aqui termina a visão da mulher, sobre a mulher e sobre a besta. A visão continua, mas a visão simbólica, as partes simbólicas, termina aqui, no versículo 6. Vamos analisar aqui. Na introdução, o anjo faz um convite para João. O convite é: vem. E ele então faz a promessa: mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Então, o anjo transporta João para um deserto. Tanto o anjo como João é transportado pelo Espírito Santo a um deserto. E nesse deserto, João vê, ele diz, vi. Começa então a visão. Ele vê uma mulher bem vestida, bem enfeitada, com um cálice de ouro na mão, cheio de vinho. E dentro do vinho existe um antídoto, que são as imundícies da prostituição daquela mulher. Está ali misturado com vinho. E essa mulher se encontrava montada em um animal com 7 cabeças e 10 chifres. O corpo do animal estava repleto de nomes de blasfêmias. Ao ele ver a besta, ele descreve a besta, ao ver a mulher, descreve a mulher. Essa é a visão. Nós vamos ver agora no verso 7, porque o verso 7 é muito significativo para nós. Ele está entre a visão e a explicação da visão. A visão é do 3 ao 6. A explicação da visão é do 8 ao 18. Mas o 7 fica entre um e outro. E vamos ver o que acontece. No verso 7, o anjo faz uma promessa para João. E essa promessa chega até nós. Vamos ver que promessa é essa? O verso 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Detalhes. Um detalhe importante existe no verso 7. O verso 7 diz que a besta leva a mulher, ou a besta estava em movimento. Aqui Jesus Cristo, nosso Senhor, lembra do que está escrito em Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Jesus Cristo aqui, através do seu anjo, nos promete revelar o mistério, primeiro, da mulher. Segundo, da besta que está levando, transportando a mulher. Terceiro, das cabeças e quarto, dos chifres. O anjo prometeu dar revelação, explicar em detalhes sobre a mulher, a besta, as cabeças e os chifres. Mas eu chamo a atenção de vocês para algo importante aqui. É um detalhe.
Quando nós lemos todo o capítulo 17 de Apocalipse, a gente percebe que, além do anjo explicar sobre a mulher, sobre a besta, as cabeças e os chifres, ele explica também sobre duas coisas que não se encontram na visão. Primeiro, verso 15, ele diz: as águas que viste. Bom, na visão do capítulo 17 de Apocalipse, João não vê águas. Mas o anjo declara aqui que João havia visto águas, as águas que viste. Ele explica sobre as águas que não se encontra na visão do capítulo 17. A segunda coisa que ele explica que não está na visão, sobre o cordeiro. No verso 14 diz assim, ó: pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. O anjo explica que o cordeiro é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, e nós sabemos que é Jesus. Você sabe por que ele explica duas coisas que não existem no capítulo 17? Vocês sabem onde se encontram essas duas microvisões que não se encontram na visão do capítulo 17, mas que o anjo explicou? É porque o anjo, ou aliás, melhor, Jesus Cristo, através do seu anjo, está levando a nossa atenção, chamando a nossa atenção para o capítulo 13 de Apocalipse. É lá que fala sobre águas, é lá que João vê as águas. Capítulo 13, o verso 1 diz: vi emergir do mar uma besta. Ele chama a atenção e explica as águas, porque no capítulo 3 não é explicado as águas. Temos explicação na Bíblia sobre a besta, sobre animal, temos no livro de Daniel, capítulo 7. E no capítulo 8 explica o que significa animal, mas não explica o que significa águas. Porque Daniel, no capítulo 7, vê os 4 animais subir do meio dos mares, das águas dos mares. Aqui o mesmo anjo Gabriel, que explicou para 600 anos antes de João sobre os animais para Daniel, agora está explicando para João o significado das águas. Eu vou lhe fazer uma pergunta. No capítulo 17 de Apocalipse fala sobre as águas? Fala sobre as águas. Na introdução, o anjo se aproxima de João e diz assim: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande prostituta que se encontra sentada sobre muitas águas. O anjo fala das águas antes de transportar João para ver a visão no deserto. Mas na visão João não vê águas. Ele vê uma mulher montada. Até porque era no deserto, gente. Era no deserto. Então essas duas coisas foram explicadas por Jesus através do seu anjo para nós entender melhor. Duas coisas que não existem na visão do capítulo 17, existe na visão do capítulo 13. E o cordeiro? Também no capítulo 13. Vocês lembram o que está escrito no verso 8? Adorar-la-ão, referindo-se à besta. Adorar-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Mas que cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? Jesus morreu 4 anos depois. Aí o anjo, no capítulo 17, versículo 14, explica que esse cordeiro é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, nós temos que ler o capítulo 17 acompanhado do capítulo 13. Porque o anjo sempre está, vocês vão ver na explicação que ele pega uma passagem do capítulo 8 e introduz dentro do capítulo 17. Verso 8, verso 8. Tanto o verso 8 do capítulo 13 como o verso 8 do capítulo 17. Ele pega uma passagem de lá e introduz, como se ele estivesse abrindo aspas e colocando aquela passagem para nos levar ou nos ajudar a entender. São os detalhes. Hoje não iremos falar sobre explicação. Vamos falar sobre a visão. Homens, nesses últimos dias, se levantaram
alguns estudiosos das Escrituras, e eles explicam dentro do capítulo 17 o significado de montes. Gente, vamos colocar os pingos nos is. Me diz uma coisa. Na visão do capítulo 17, dada por Jesus através do seu anjo a João e também a nós, existem montes? É falado sobre montes? João viu montes? Por que que os nossos teólogos explicam dentro do capítulo 17 ou dá o significado de montes? Se não existe montes na visão. Os montes são falados na explicação da visão. É diferente. Nós temos que explicar, nós temos que interpretar os símbolos e não o significado ou a explicação dos símbolos. Certo? Quando a Bíblia diz que cabeças são montes, os montes já é uma explicação. Nós não podemos pegar os montes como se fosse uma parte simbólica da visão. Dentro da visão existe uma mulher bem vestida, bem adornada, com um cálice de ouro na mão, com um nome misterioso na testa e embriagada com o sangue dos santos. Está montada sobre uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, repletas de nomes de blasfêmias. Esta é a visão, ok? Algumas declarações que essa mulher já é mãe. Então, se ela já é mãe, ela teve uma época em que ela não era prostituta, chegou uma época em que ela se prostituiu com os reis da terra e teve filhas. E fala que as filhas delas são prostitutas também. Ou seja, uma mulher que teve filhas e que essas filhas eram virgens, cresceram e chegaram numa idade de tomar decisão na sua vida. E tomaram a decisão de seguir os passos da sua mãe e virou prostitutas também. Quando Deus dá uma mensagem, uma visão ou uma revelação para o seu povo, ele não dá uma revelação sem pé e sem cabeça. Exemplo. Se a besta foi mostrada no deserto a João, andando, levando, transportando uma mulher, ou melhor, se foi mostrado para João lá no deserto uma mulher atravessando o deserto montado num animal de 7 cabeças, isso quer dizer que essa mulher saiu de algum lugar e está direcionando-se a outro lugar. Para onde ela está indo? De onde ela saiu? De onde ela está indo? Isso são detalhes. Bom, de acordo com o próprio capítulo 17 de Apocalipse, de acordo com a revelação de Jesus que ele nos deu através do seu anjo, quando João viu essa mulher lá no deserto, né, viajando pelo deserto para ninguém ver ela, o seu animal já estava sendo controlada pela 6ª cabeça, porque no verso 10 do capítulo 17 diz: 5 já caíram e uma existe. Se uma existia aí no momento em que João estava contemplando a visão, é porque aquele animal atravessando o deserto já havia passado por 5 períodos de descanso, de morte, né? A primeira cabeça cai, aí o animal para, aí a outra cabeça toma controle do corpo e continua a viagem. A segunda cabeça cai, o animal para, porque quando a cabeça morre, o animal não tem como prosseguir. Aí a outra toma o controle do corpo e anda. Quando foi mostrado a João, já estava sendo controlada pela 6ª cabeça. Ok? Vocês acham de onde as pessoas tiraram a ideia, a lenda de que o gato tem 7 vidas? A besta é um leopardo. Pode ler lá em Apocalipse, capítulo 13, o versículo 2, diz que ele tinha o corpo de leopardo. O leopardo é um felino e tinha 7 cabeças, ou 7 vidas. Agora imagine só, pense comigo, raciocine, use a inteligência que o Senhor te deu. Se um animal tem 7 vidas, ele morre a primeira e volta, morre a segunda e volta,
Morre a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e volta. Mas quando ela morre a sétima, ele não volta mais. Isso não é verdade, é simplesmente uma lenda, mas é baseado no capítulo 17 de Apocalipse. Certo? Cada vez que uma cabeça cai, é como se o animal morresse. Mas ele volta, porque outra cabeça toma o controle do corpo e continua a viagem. Então, o objetivo único da mulher montar aquele animal de 7 cabeças era atravessar o deserto. Em direção a quem? Em direção a quem? Bom, vamos analisar. Usar o nosso raciocínio que Deus nos deu. Ela estava com um cálice de ouro cheio, transbordante, de vinho, das imundícias da sua prostituição. Estava ali, andando, né? Montada no seu gatinho, né? No seu felino, na besta, no seu animal de 7 cabeças, andando. Atravessando o deserto para ninguém ver ela. Ela estava indo para onde? Ao encontro dos reis da terra. Ela é prostituta. Ela vai levando aquele vinho para quê? Para embebedar as nações. Capítulo 17. E no capítulo 18, que é uma sequência do capítulo 17, deixa eu ver se é mesmo, 17, 18, 17, é uma sequência. No capítulo 18, vocês percebem nos primeiros versículos que a mulher não tem mais o cálice. Por quê? Porque o verso 3 do capítulo 18 diz que todas as nações já beberam do vinho e todos os reis da terra já se prostituíram com ela. Então ela consegue atravessar o deserto montada no seu animalzinho de estimação porque não faz guerras. Ele vai fazer guerra quando a 8ª cabeça surge no lugar da 7ª, quando a 7ª cair. Então ela atravessa o deserto, se encontra com as suas filhas, porque as filhas dela estão espalhadas em todas as nações, também são prostitutas, encontra com suas filhas e junto com elas embebeda as nações. Capítulo 18 é a chuva serôdia. Irmão White deixa claro isso. É o Espírito Santo descendo sobre o povo de Deus e o povo de Deus, cheio do poder do Espírito de Deus, anunciando o último convite. Sai dela, povo meu. Verso 4, capítulo 18, verso 4. Então, essa mulher consegue o seu objetivo. Ela tem um pensamento na cabeça, né? Ela tem um nome. Ela tem um nome na testa, um pensamento na cabeça. As pessoas pensam que o nome é Babilônia. Não, ali Deus deu palavras-chave para desvendar o mistério. Babilônia, grande, mãe, prostituta, mãe, prostitutas e abominações da terra. Se você analisar o significado de cada palavra dentro da Bíblia, você vai descobrir o que a mulher tinha na cabeça. Ela tinha um nome. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O maior homem, ou o homem mais poderoso da terra, o mais forte, apesar de ter sido mais fraco espiritualmente, o mais forte da terra, que foi Sansão, ele deu um enigma para os seus inimigos. E na cabeça dele, é como se estivesse escrito na testa dele 2 nomes. Ele disse assim, eu vou dar um enigma para vocês decifrar. Se vocês conseguirem, eu vou dar um presente especial para vocês. Aí pode ver lá que eis o enigma, e 2 pontos. Igual Apocalipse. Mistério, 2 pontos. Eis o enigma, 2 pontos. Do comedor saiu comida. São as palavras-chave. E do forte saiu doçura. Quantos nomes estavam na testa de Sansão? Quando se fala testa no sentido simbólico em Apocalipse, não é algo visível na testa. Por exemplo, o sinal de Deus será dado na testa. O que é isso? Temos a consciência de que o sábado é o dia do Senhor. Temos a consciência de que Jesus, o Espírito Santo é o selo do Pai. Certo? Então, é algo específico no caráter, na personalidade da pessoa. Quando Sansão disse esse enigma, esse mistério para os seus inimigos, ele tinha 2 nomes na cabeça. Mel e leão. Mel e leão. Do forte saiu comida. Ele tinha matado um leão e dentro do leão as abelhas fabricaram mel
e saiu mel dentro do forte, né? Então, era 2 nomes. Assim também, só que ele deu as palavras-chave do comedor. Quais são as palavras-chave? Comedor, comida. Forte, doçura. São 4 palavras. Já no livro de Apocalipse, quantas palavras-chave tem? Babilônia, 1. Grande, 2. Prostitutas, 3. Abominações da terra, 4 também. Nós temos que decifrar e descobrir o mistério. Esse mistério não foi dado pelo anjo dentro do capítulo 17, porque a Bíblia já dá o significado desse mistério. É só ir buscar, certo? É só ir buscar. Então, meus amados, capítulo 17 de Apocalipse apresenta a última confederação do mal, ou melhor, a formação da última confederação do mal, certo? Você quer entender a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, dada no capítulo 17, aceite como está escrito. Ore ao Senhor, examine, e o Senhor vai esclarecer a tua mente. Ore, jejue, coloca a tua vida em dias com Deus, porque o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Ok? Então, nós precisamos mais do que nunca. Por quê? Vou repetir. Uma grande tempestade está se levantando nos 4 cantos da terra e logo ela vai cair. A nossa única segurança é alicerçar a nossa vida, o nosso caráter na grande rocha, que é Jesus e que é a sua palavra. Sempre 2 coisas, lembra, né? A rocha representa a palavra de Deus. Cristo disse, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, compararei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Cristo é a rocha, a sua palavra é a rocha. É através dela que Deus nosso Pai nos santifica. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Temos que buscar a sabedoria do céu, temos que buscar o conhecimento da palavra de Deus. O que Davi falou? Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Lembre-se, nós estamos vivendo nos últimos momentos da história deste mundo. Depois do coronavírus, vai vir coisa mais pesada. Se você é daqueles adventistas que está esperando melhora, mude seu pensamento. Há 3 anos eu venho pregando sobre isso. E as pessoas às vezes me chamam de herege, mas que coisa. Eu tenho prazer em ser um herege, mas vou continuar gritando. Se for necessário gritar no meio da rua, eu vou gritar. Se for necessário para salvar alguns dos meus irmãos. Eu amo o meu Senhor e amo a igreja de Deus. Só que uma coisa, eu acredito. O remanescente está espalhado em todas as corporações religiosas. Dentro da própria igreja adventista do 7º dia, existe um remanescente. Mas o remanescente não está só entre os adventistas do 7º dia. O remanescente está espalhado entre todas as nações, entre todas as igrejas, entre todas as religiões. Até no budista existe remanescente. Ok? Então, no próximo vídeo, nós vamos ver e aceitar como está escrito a explicação de nosso Senhor Jesus. Lembre-se, a revelação dada no livro de Daniel e no livro de Apocalipse é uma revelação de Deus dada a Jesus Cristo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer. Certo? Então, não permita que a sua mente seja confundida. Por exemplo, é falado que cabeças são montes, mas as pessoas dizem, não, mas esses montes são reinos. Não permita que as pessoas ludibriem a sua mente. Não permita que as pessoas
faça uma lavagem cerebral em você, a ponto de você se tornar bajulador de homens. O meu apelo a cada um de vocês é que examinai as Escrituras por vós mesmos, acompanhado de orações e jejum. Que Deus nos abençoe. Amém.